Graças a Deus, amém e amém. Glória a Deus. Como está o seu coração diante de tantas notícias? Como você está? Como estão os seus ouvidos diante da coisa que você ouve, a mesma de todo lugar? Como está você? A palavra que eu tenho para a tua vida hoje, como nós inclusive combinamos, é meia hora agora, a pregação. A palavra que eu tenho da parte de Deus para a tua vida é para te lembrar que a vida tem mais poder do que a morte. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesta fase que se fala tanto em morte e existe tanto medo dela, nós precisamos lembrar a nós mesmos que em Cristo nós já temos essa situação resolvida. Para nós isso é uma questão já resolvida. Lamentavelmente, no bem da verdade, o ser humano ele já está morto e não sabe. Tanto é que quando o Senhor Jesus veio na terra, nasceu e já veio pregar, diz que o povo que estava na região da sombra da morte conseguiu começar a enxergar uma luz. Estava morto para ressuscitar. Paulo diz que a humanidade está toda já crucificada. Na verdade, o ser humano já está morto. Só ele que não sabe disso. Tanto é que em Efésios capítulo 2, versículo 6, lembra que nós combinamos que no mínimo, durante os cultos, nós não vamos ser levianos com a palavra, não vamos ler ela num celular, num tablet, num computador. Você vai folhear as páginas da palavra de Deus, da Bíblia na tua mão. Precisa a tua mão se familiarizar com o toque da palavra. Abre Efésios capítulo 2, versículo 6, lembrando, como sempre repito, a você que me diria, mas eu não conheço a Bíblia, fica com a mão, o dedo já no prefácio, no início. Falei o nome do livro, você já corre para lá. E chega inclusive antes de nós, não é? Efésios 2, versículo 6. Eu estou abrindo, estou em 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Voltar umas páginas, está aqui. Última página. Vai precisar de saliva, lembra disso. Página de quem lê a Bíblia. Bíblia de quem lê muito, ela normalmente é mais grossa por causa disso. Efésios 2. Amei a tua palavra, guardei ela no meu coração, tenho contato com ela. Efésios 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou porque já estávamos mortos. A humanidade teme algo que na verdade já lhe aconteceu. A Bíblia é muito clara em Romanos 5 que Adão, quando ele foi para o pecado, a morte entrou em Adão e passou a todos os homens. Romanos, não precisa abrir, 3:23 também fala disso. O pecado, a morte entrou na humanidade inteira. O corpo humano não é hidratado, ele é desidratado. Tanto é que ele está em busca frenética de beber água para sobreviver. O corpo humano, ele literalmente seco. E o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana em João 4, mulher, se você continuar bebendo da água que você bebe na terra humana comum, você sabe que o teu corpo vai voltar a ter sede, porque ele não é hidratado. Não só a morte já é na vida do ser humano, como ainda a desidratação do que chamamos de água. Todo mundo diz que a água é vida, vão procurar Marte se é a vida, se é a água. Acontece que o Senhor Jesus diz para nós, quem pode dar a água para você, que resolve o teu problema e te hidrata para sempre de verdade, sou eu, Ele. Em João capítulo 6, versículo 55,
o Senhor enfatizou que só Ele pode nos oferecer a hidratação eterna. João 6,55, pois a minha carne é verdadeira comida, alimento, e o meu sangue é verdadeira bebida. Por isso que eu já comecei dizendo para mim e para você, a questão do que tanto se assusta, se apavora lá fora, para nós já é uma questão resolvida. Nós já somos hidratados eternamente. Nós já fomos lavados pelo precioso sangue do Cordeiro. Eu já participei de ceia na minha vida. Eu já bebi da carne e do sangue de Cristo. Eu que leio a palavra, você que lê a palavra, você tem bebido das águas de Deus. Palavra eterna, a hidratação já se instalou. O processo de rejuvenescimento e de hidratação já se instalou no teu corpo. Sempre, durante toda a existência humana, alguns vêm tentando fazer de tudo para matar em nós a vida que temos. A humanidade trabalha em conjunta, tem homens maus aí fora. A humanidade conectada entre si com filosofias de mentira, com falsa religião, com heresias. E eles vêm tentando matar em nós. O problema deles somos nós. O Senhor Jesus falou, se você fosse do mundo, eles não estariam te perturbando tanto, porque você já estaria morto como eles. Mas como você não é mais do mundo eu te escolhi. Eles vão fazer de tudo para te tirar de mim. A humanidade vem tentando usar lavagem cerebral, reprogramação mental, lançando mentiras, filosofias, seduções. Tudo isso com o objetivo de pegar essa fatia do mundo dessas pessoas, eu e você, que tem uma vida própria, que receberam dentro de si uma vida própria. Mas entenda, eles não conseguiram matar em nós essa vida, porque a vida é mais forte do que a morte. O que o Senhor Jesus plantou em nós é mais forte do que a morte. Em Atos 3, versículo 15, Deus usa o seu servo para nos mostrar que não adianta a humanidade tentar matar a vida que há em nós. E ele, se referindo ao Senhor Jesus, ele fala para aqueles assassinos que quiseram tanto matar o Senhor. Em Atos 3,15, dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele foi enfático. Vocês fizeram de tudo para arrancar a vida de dentro de um homem, um Jesus, sabendo que se vocês tinham a vida, vocês tinham a existência dele. Mas isso não foi possível. Porque mesmo que atentaram contra o corpo dele, ele continua vivo, porque a vida que Deus dá é mais forte do que a morte do vírus e das proclamações que se fazem lá fora. A morte não deteve o Senhor Jesus. A morte não segura você. Há algo que se move em você, que é muito mais forte do que qualquer vírus. Em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 55. Olha o processo que já aconteceu. Pastor, por que você está me lendo todas essas referências? Jó falou assim, aonde eu abri a brecha do meu medo, foi aonde foi atacado legalmente. O que eu mais temi me aconteceu. O inferno está querendo buscar uma brecha em você, medo, pavor, tortura, aquela coisa psíquica, medonha, para você se abrir. As pessoas que odeiam a Cristo estão buscando em você um ponto vulnerável na tua fé. Mas você está vendo comigo à luz da palavra que o que já se instalou dentro de você não morre. 1 Coríntios 15, versículos 54 a 55.
Olha o que aconteceu comigo e com você, isso já aconteceu. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você já era morto, você já ressuscitou e já está sentado em Cristo Jesus. Até quando você vai buscar notícias de morte, de desgraça, de ruína, de falência? A morte nem sempre é física. A morte, ela também pode ser territorial, pode ser ocasional, pode ser familiar. Quando nós ficamos muito à mercê, olha, se você quer um conselho, escute menos noticiário, ou talvez pare de escutar. Eu e alguns pastores, filhos meus, o maior favor que fizemos para nós mesmos é parar de ouvir noticiário. Acabou o medo, acabou a dor de cabeça. Acabou outros querendo dominar a nossa mente e pensar no nosso lugar. Acabou. Mas se você fica buscando notícia má, e se você fica se conectando a esse mundo por trás das notícias de morte que ele traz, você pode não ficar vulnerável quanto ao teu corpo físico, mas você logo se vê matando um casamento que Deus ainda quer salvar, matando um relacionamento que Deus quer restaurar, matando um negócio que Deus ainda está dizendo que vai alimentar uma cidade. Em 1 João capítulo 3, versículo 14, em Hebreus 2, 14 e 15, vamos para o livro de Hebreus. Te pergunto, você é filho, você é filha de Deus? Eu confirmo que eu sou. Você consegue confirmar isso? Você já pediu ao Senhor Jesus para ser o Senhor absoluto da tua vida? Então esse versículo é para você. 1 Coríntios 15, 54, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A minha Bíblia diz: como nós em corpo humano comemos coisas humanas, sujeitos às fraquezas humanas, o Senhor Jesus veio nessa mesma condição e destruiu a Satanás e a todo o poder da morte dele. Arrancou a ferramenta da morte de Satanás e ela não tem mais poder sobre a tua vida. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você está vendo o que a Bíblia diz aqui? Livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam escravos. O pavor do que você está com medo que morra na tua vida está te tornando escravo. Entenda o que domina a tua mente e manipula tudo ao teu redor. Basta! A você foi dado o poder de beber das águas da vida, comer do pão da vida. Basta! Basta! Para com a alimentação de morte que está te tornando escravo, como diz aqui. O Senhor Jesus já destruiu todo o poder da morte da tua vida. Quando você crê nas promessas de Deus, você não está crendo em fantasia, você está saindo da morte para a vida. Em 1 João 3,14 é enfático. Ele diz que a humanidade já está morta. Nós já éramos mortos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Você já passou.
Não queira se alimentar mais de coisas que não fazem mais parte do teu mundo. O mundo que você participa agora é o mundo dos irmãos em Cristo, é o mundo da palavra de Deus. Os do mundo que tanto falam em notícias de morte, eles não estão na frente dessa câmera assistindo essa pregação da palavra agora. Eles não estão com o ouvido, com o headphone, ouvindo a mesma pregação que está ouvindo agora. Eles estão conectados com notícias que vêm da região da sombra da morte. Não queira imitar eles. Você já passou da morte para a vida. O teu mundo é de vida. Tudo ao teu redor é hidratação. A célula da vida que gera a vida, ela já está dentro de você, e você aplaude a Deus por isso. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10, a palavra de Deus é enfática. 2 Timóteo 1, 9 e 10, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Eu te pergunto uma coisa: você já pensou que Deus tem um grande chamado na sua vida? Domingo, pregando nesse mesmo púlpito, antes de ontem, eu te falei que estamos elaborando, nós do Ministério da Comunicação, deste Ministério da CAF, da Igreja Casa Firme, nós estamos já fazendo, graças a Deus terminou hoje, o nosso documentário sobre a passagem de Moisés do povo de Israel, como Deus tirou eles do Egito, passagem Mar Vermelho, entrada na Arábia Saudita, Sinai, etc. Enfim, tudo isso aí. Hoje terminou, amanhã você já, no mais tardar amanhã, já recebe o link. Mais uma vez que você vai poder ver de perto como a palavra de Deus é genuína, como ela não falha, como tudo que ela diz tem fatos arqueológicos comprovativos ali, para não haver uma sombra de dúvida da veracidade da palavra de Deus. E nisso você vai ficar muito mais fascinado, mais ainda do que agora me ouvindo falando aqui. Você já pensou nesse Deus que, quando resolveu tirar o povo de Israel, abriu o mar? Eu te mostro ali no documentário o mar que eles atravessaram da Arábia Saudita até o Egito, uma loucura. Esse Deus que prometeu e fez tudo isto, você já pensou que esse Deus tem um chamado na tua vida? E você acha que esse Deus que te chamou não sabe que você precisa de saúde, precisa de cérebro em ordem, faculdades mentais em dia, que você precisa de um corpo não vulnerável para fazer a obra, que você precisa de recursos materiais? Você nunca pensou antes que o Deus que te chamou já preparou tudo para a tua vida? Ou você achou que Ele não sabia que iam vir esses dias? Que nos salvou, 2 Timóteo 1, 9 e 10, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Ele, sabendo de tudo que vem pela frente, Ele falou: eu te chamei, eu tenho uma vocação, você foi vocacionado para algo grande, respectiva à descida do meu grande poder sobre a tua vida. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você já tem a imortalidade, você já não morre, você dorme. Quando, não hoje, não se preocupe, não é amanhã, não é o ano que vem, mas quando fechamos esses olhos terrenos, nós já estamos vendo os anjos subindo já, e agradecendo a Deus ainda. Você não tem que ter medo, porque para você tudo já está resolvido. Assim como o próprio Senhor não pode ser detido pela morte, você não pode. As notícias da morte não te fazem bem. O mundo da morte não faz bem para você. Deus é o que dá vida a tudo, querido, querida. Deus é o que dá a vida a tudo. Tudo que tem morto na tua vida, deixa Deus pôr a mão. A área na tua vida que está morta, você não pode alimentá-la com notícias
mundanas, você alimenta ela com o poder de Deus. Aonde Deus chega, tudo reverdece. Quer seja no casamento falido, quer seja no emocional aparentemente irrecuperável, quer seja numa situação financeira da pior espécie de falência, quer seja de crise existencial aí na tua vida, na tua alma, na tua maneira de se enxergar. Não importa onde é a morte, não importa o tamanho do buraco. Aonde Deus põe a mão, Ele dá vida a tudo. E a nós Ele transferiu o mesmo poder. Quando o Senhor falou para Pedro, vai pescar do lado dali, vai. Olha, eu tinha procurado pesca, mas o mar está morto, não tem peixe. Recifes e corais, qualquer estudo michuruca, não precisa ser mais esses tão cientistas, sabe-se que o que mata peixe é o ser humano mesmo, é a devastação humana. Sabe-se que peixe não tem no mar, porque o ser humano deixou sua marca ali, deixou a morte ali. E o Senhor Jesus fala para Pedro, não, mas agora as suas mãos, tem uma frase minha, Pedro, ó, vai lá, solta a rede com as suas mãos. Nem vou pôr a minha mão, Pedro, para você não dizer que sou eu. Vai lá você com essa mão que você tem aí, vai lá. Aí Pedro volta com a mesma mão. Quando ele estava na região da sombra da morte, o mar está morto. Agora ele recebe vida. Agora ele recebe a bênção do Senhor Jesus. Agora ele vai lá e solta a rede com as mesmas mãos. A rede vem cheia. O mar ganhou vida, porque Deus tocou ali. Porque minutos atrás, o Senhor Jesus estava sentado no barco naquele mar. E onde o Senhor sentou, ali agora tem peixe. Nós temos este poder. Lá em Atos, muita gente usa o termo Pentecostes e não sabe ao que ele se refere. É uma coisa simples, mas vale relembrar. Pentecoste tem a ver com uma colheita de grãos, de trigo, uma colheita abundante. E quando chega esse tempo dessa colheita, os discípulos não estão trabalhando no campo para trazer feixes nas mãos e molhos com aqueles trigos. Não. O Senhor diz para eles, eu dei para vocês agora o poder da vida, não de grãos, de meros grãos. Eu dei para vocês outro tipo de trigo, que vocês vão dar vida para ele. Trigo morto que vai viver, vai reviver. E justamente no dia dos Pentecostes, os discípulos agora que saíram da morte para a vida, agora eles receberam do Senhor Jesus um envio. O Senhor falou, eu estou enviando vocês e agora estou dando para vocês o poder da vida. Não só para vocês estarem imunes a esse vírus maldito, imunes às notícias malditas que vêm desse mundo falido, caótico, que só carrega morte nas costas. Mas também agora vocês têm vida para gerar vida, vida para multiplicar vidas. E aí você tem no dia de Pentecostes, enquanto muitos na nação pensando quanto grão veio a mais da colheita passada, vamos fazer a medição aí, ó. Os discípulos estavam trazendo para o reino de Deus 3.000 almas, saindo do poder da morte. Pessoas que poderiam estar grudadas 24 horas no noticiário, no celular, nas redes sociais, ouvindo porcaria, replicando porcaria, discutindo porcaria, e com a sua vida já indo para a lama cada vez mais, e agora estavam saindo da região da sombra da morte e vindo para a luz do reino do nosso Senhor. E tudo isso através do poder recebido nas mãos dos discípulos, o poder de gerar vida. Entenda uma coisa, até a sombra de Pedro gerava vida nos enfermos, até o lenço que passava na mão de Paulo estava gerando vida lá fora, as mãos de Estevão estavam gerando vida numa cidade inteira. Entenda que agora tudo que você tocar, ele recebe vida, mas para que essa vida flua, você não pode mais se alimentar da morte, e tem que se alimentar da vida. E isso se faz de duas maneiras. Uma
escute a palavra de Deus que estamos pregando aqui. 2, vá ter comunhão com o amado Espírito Santo. Quanto tempo você gastou conversando com demônios na TV? Quanto tempo você gastou hoje? Tenho que dizer o termo gastar, jogar fora. Quanto tempo você jogou fora hoje, ouvindo o noticiário de boca de demônios? Agora me fala com sinceridade. Quanto tempo você gastou hoje? Que gastar? Ganhou com o amado Espírito Santo. Faz a comparação. Quer ter vida, quer gerar vida, quer receber vida. Comunhão com o Espírito Santo. Quanto tempo você orou? Quanto tempo ouviu louvor? Quanto tempo abriu a palavra? Comunhão com o Espírito Santo. Se eu quero vida, eu me alimento da vida. Eu me envolvo com a vida. É simples assim. Quando Adão pecou, ele matou o espírito dele. O homem é o corpo, a alma, espírito. E a Bíblia fala, o espírito está morto por causa do pecado. Nós somos alma, A minúsculo, corpo, essa coisa aqui, e espírito é minúsculo. Quando Adão tinha recebido um espírito minúsculo dentro dele, sido formado nele, para se comunicar com Deus, quando ele pecou, ele matou esse espírito. E nós viemos na mesma descarga. Desculpe, eu não tenho outro termo para apresentar a cena. É uma descarga. E caiu na gente. E a humanidade já nasce com o espírito morto. Já é maldição repassada de pai para filho, para neto. E o que Deus faz com a gente? O que Deus fez? Ele disse, eu tirei de você o espírito morto. E eu pus em você um espírito vivo. E um espírito vivo se alimenta das coisas da vida e não da morte. Em Ezequiel 36, versículos 25 a 28. Deixa eu ler isso rapidamente para você. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. O espírito é minúsculo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, em maiúsculo, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis meus juízos. Se você tem espírito de vida, é para se alimentar das coisas de Deus. Para que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aí sim, 28, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. O Senhor Jesus em João 7, 37 e 38, Ele pegou um povo que ficou uma semana bebendo aquele vinho, aquela coisa daquelas festas de casamento lá, coisa louca. Quando os caras já estão entupidos, estão saindo, o Senhor aparece na porta daquele casamento. E Ele diz, vinde a mim, porque quem beber do que eu lhe der, vinho novo, o Espírito Santo, do seu ventre, já que vocês dizem que a água é vida, fluirão águas vivas. A pessoa que bebe, não precisa ser médico para saber disso. O que mais ela precisa em seguida é água para hidratação. Água. E o Senhor chega para eles e diz, a água que eu tenho para dar para vocês é diferente do que os litros de água que vocês vão ficar bebendo o dia inteiro para ver se sai dessa desgraça de uma semana sua. O que eu tenho a oferecer a vocês é o Espírito Santo, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós damos vida a tudo. Em que estado deplorável você queria me encontrar aqui, pregar hoje e agora para você, se eu viesse de uma descarga de um dia inteiro, discutindo política, ouvindo notícias sobre vírus, procurando engenharias empresariais aí para ver aonde está o baque das bolsas de valores?
Que desgraça eu ia trazer aqui para pregar para você. Mas eu, para falar da palavra, antes eu me alimentei da palavra. Para garantir para você o que Deus pode fazer, eu me alimentei daquilo que Deus pode fazer. E aconselho você a seguir o meu exemplo. Abre comigo Isaías 44, versículos 1 a 4. Só mais 5 minutos e terminamos. Isaías 44, 1 a 4. Agora, pois, ouve, ó Jacó. Qual é seu nome? O meu é o Issam, e o seu? Repita seu nome. Agora diga então, agora pois ouve, ó, diga seu nome. Servo meu, serva minha, ó Israel, ó igreja, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Quando você estava no ventre da mãe, Deus já sabia que você ia caminhar com Ele. Ele sabia, no teu DNA, ali já é o teu perfil. E ali era perfil de uma adoradora, de alguém que ora, de alguém que vai querer andar com Deus. Já estava no teu DNA. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Issam, me fale teu nome pela 4ª vez. Não temas, ó esse nome aí, servo meu, serva minha. Ó amado, ó amada, a quem escolhi. Versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. É isso que você tem que buscar na tua vida. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aí sim tudo ganha vida em redor e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Agora deixa eu te falar algo. A Bíblia nos ensina que a vida com Deus não é só buscar bens materiais. Nós não podemos só buscar a Deus porque Ele vive nos lembrando o que Ele pode fazer por mim. A nossa vida com Deus não pode se resumir à lista de privilégios que Ele oferece. A palavra que toca na gente não pode ser só aquela que toda vez garante que Ele vai me dar carro, casa e não sei o que, e não vai me deixar morrer de vírus. Em 1 Coríntios 15, 19, eu gostaria que você abrisse lá. Eu vou abrir lá, 1 Coríntios 15, 19. Tem um versículo que para o resto da nossa vida não podemos mais esquecer. Aqui, ó. 19. 1 Coríntios, guarda isto, grava, 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você pega uma pessoa que nunca viu R$100 sobrando na conta, dá para ela 200, ela é mais feliz talvez que você. Eu tenho mais que 200. Só que o estado que ela entra de sentimento de vitória é maior que o seu. E com esses 200 faz mágica. Agora você leva uma pessoa e abre para ela um armazém, R$1 milhão, e ela só tira de lá 10 mil. Essa é a pessoa mais miserável desse globo terrestre aqui. Se você se aproxima de Deus só por causa de coisas que pode receber nesta vida, você é a pessoa mais miserável que passou dentro do Evangelho. A nossa vida com Deus não pode se resumir a isso. A vida que Deus nos dá não é só para a gente vencer financeiramente. Não é só para a gente vencer no matrimônio. A vida com Deus, ela é muito mais do que isso. Ela é comunhão com Deus. Você já pensou no tamanho do amor do Pai, Deus o Pai, nosso Papai do céu, o amor dele pela tua vida? Você já pensou quanto Ele te ama?
Você sabia que eu e você somos o problema que ele arrumou para a cabeça? Ele estava tão bem sozinho. Ele foi trazer a gente para a casa dele. Olha os problemas que nós trouxemos aqui. E Deus fez essa empreitada com o maior prazer do mundo. O problema de Deus não é o que Ele tem que consertar em nós. O problema de Deus não são as bênçãos que Ele vai dar para a gente. O problema de Deus se chama um só: abandono. Eu estudei o perfil de Deus, não hoje, não ontem, antes da Casa Firme existir, desta igreja. Eu estudei essa palavra para ver o que é que mais deixa Deus extremamente decepcionado, frustrado. Eu procurei assim os atributos que mais bagunçam com a mente humana. E eu falei, eu quero ver aonde Deus entra nesses atributos, Ele próprio. E eu vi que é abandono. Abandono, Ele fala, porque é morno, não é frio, não é quente, eu vou te vomitar. Porque ainda o frio, quando ele apronta mil e uma, mas ele ainda lembra de Deus, Deus dá uma surra daquela nele. Como diz em Hebreus 12, 4-11, dá uma surra, Ele dá a surra em todo mundo que recebe por filho. Se o filho merecer surra, Ele dá. E o quente está aí, está orando, está buscando. Para Deus, o morno, Ele tem náusea. Quando Ele diz vomitar, tem aí pela minha boca, no original, não suportarei as náuseas. É o abandono. Eu estou te dando hoje o maior segredo da felicidade humana. Quer ser feliz? Eu estava vendo recentemente uma matéria de uma pessoa que herdou de um ator muito famoso, muitos e muitos milhões. E ele era, parece que 3 vezes mais velho do que a jovenzinha. A jovem conseguiu casar com ele, ele morreu e ela ficou com a fortuna. Ela era jovem muito apresentável, cobiçada pelo mundo e tal, e morreu muito cedo. E as pessoas que eram muito íntimas dela, então, contam que quando iam na casa, a casa estava já com poucos móveis, e ela abarrotada de milhões de dólares nos bancos. Ela já para receber, saía toda maltrapilha do quarto com uma garrafa de gin, deste tamanho, com medo que acabe, já é deste tamanho. Droga, bebida. E a turma que fez o reporte dela falou, aquele dinheiro todo que ela ganhou, serviu para ela ir para a droga e para a bebida, e morrer em poucos anos, já está na tumba fria. Valeu a pena? Não valeu. Então, a alegria humana, ela não habita em você ganhar milhões, nem ter saúde de ferro. A alegria humana, o segredo, é amar a Deus. E se deixar ser mimada e mimado por Ele. Porque quando Deus é abandonado, Ele fica indomável. Ele não consegue lidar com o sentimento de ser jogado fora. Eu sei o que eu estou te falando. Mas também o inverso disso é certíssimo. Quando Deus se sente amado, Ele é tudo para você. Ele te mima, Ele te aguenta. Você faz aquele erro lá, Ele, tá bom, vamos retomar. Você está chateado com Ele, está com raiva dele. Ele, mas que foi? Vamos resolver isso, vamos nos entender melhor. Eu sou apaixonado, eu sou fascinado pelo caráter de Deus. Ele não desiste de nós. Mas Ele só precisa de uma garantia, que a gente o ama. Você ama a Deus. Eu amo. Não é da boca para fora. Se você quer a verdadeira resposta, me diga quanto tempo você ganhou com Ele hoje. Eu não posso responder, não tem problema, mas amanhã você vai poder responder. Terminando essa palavra, você já pode responder. Você já vai ver o que vai fazer do seu tempo. O Senhor, em João 4, 23, 24, o Senhor Jesus falou para uma mulher que não tinha nada de toda a lista humana que estamos mencionando aqui. Essa mulher era prostituta. Para ela comer, ela tinha que entregar o corpo para os fariseus, que já eram lixo, tranqueira.
Se ela é pega nas ruas, ela é morta. É pior do que o vírus que falam por aí afora. Uma mulher tão pobre, que para buscar a água no poço, ela que tem que ir buscar pessoalmente. E tem que ser ao meio-dia, quando está todo mundo nas casas. E o poço, o que tirou até 6, 7 da manhã, já não tem mais água. E o Senhor Jesus chega para esta mulher. E Ele diz: eu posso resolver todos os teus problemas a uma vez, aqui e agora. E ela, depois de um diálogo lindo, ela termina perguntando como. E nesta hora o Senhor Jesus apresenta a lista para ela. Dos vivos. Diga comigo: lista dos vivos. Lista dos que têm vida de Deus. Em João 4, 23, 24, o Senhor dá a resposta e diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai não procura onde está a torre mais alta do mundo para encontrá-la em Dubai. O Pai não procura a água de maior pH do mundo para encontrá-la na fonte que vem do cedro lá das montanhas do Líbano. O Pai não procura o prédio mais alto do mundo que está construído no Burj Al Arab, não sei aonde. Ele procura no mundo inteiro, está sempre procurando. E esse verbo que o Senhor Jesus aqui é contínuo, não repentino, peguei, não, procurar, verbo contínuo. O Pai só fica fazendo uma coisa, procurando pessoas que queiram ter tempo com Ele. Você gostaria de ter tempo com Ele? Então você vai entrar na lista da prosperidade de Deus, da vida de Deus, do mimo de Deus, do carinho de Deus. Mas isso vai pedir de você amor por Deus. Amor. Para terminar, em Isaías capítulo 38, quando Ezequias morreu, no versículo 1 a 6, depois você lê com calma, o Senhor chega para Ezequias. Ezequias tinha levado uma vida boa com Deus, pelo menos até então. Ele tinha buscado a Deus. Então Deus tinha encontrado na terra um rei, um homem, que buscava Deus, fazia suas orações. Então Deus estava afeiçoado dele. E Deus estava feliz porque esse homem vai vir para Deus agora, ele vai morrer na terra. E Deus, a Bíblia fala, Deus é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos, porque vem ficar com ele. Então Deus manda o profeta Isaías para Ezequias e diz: olha, chegou a hora, arrume a casa que agora a gente vai estar junto. Ezequias falou: Deus, eu não andei em sinceridade. Andou? Então me dá mais um tempo aqui na terra. Tem certeza? Tenho. Não se preocupe. Olha a lista. Eu te acrescento mais 15 anos. E tem mais. Desde agora eu já conheço, sei o que acontece em Babilônia, a maior potência do globo terrestre da época. Eles vão querer invadir aqui. Mas desde agora eu já te adianto que ainda nesses 15 anos, você vai arrebentar todos eles. E tem mais. Vou te dar prosperidade material. Meu, que lista vasta para um homem que pediu no mínimo 2 aninhos a mais. Que lista vasta. Quando Deus prometeu mais vida para este homem na terra, deu para ele todo o resto. E muito mais. Põe a mão no teu coração. Porque esse mesmo Deus vai fazer o mesmo contigo. Este mesmo Deus está pronto para ouvir você. Está pronto para atender você. Diga para Ele: Senhor Jesus, diante da Tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tenho me esquecido da vida que o Senhor plantou em mim. Se tenho mais dado valor à morte. Espírito Santo, eu peço perdão se tenho negligenciado a nossa comunhão, se tenho me alimentado de sobra das notícias do mundo e não tenho ouvido as Tuas notícias. Peço perdão
se tenho fechado os meus ouvidos para ti, mas aberto os meus ouvidos para o mundo. Estende as mãos para o céu e diga: Pai amado, eu sei que o Senhor está no céu. Faz o gesto assim: está aqui agora, aqui comigo. Diga para Ele: eu te amo. Pai, eu te amo. Eu peço perdão ao Senhor se não tenho caminhado de mãos dadas contigo, se não tenho proferido ao Senhor palavras de amor, se não tenho demonstrado o suficiente o quanto eu te amo. Hoje eu me abro para ti, eu me entrego nas tuas mãos. Eu já sei que eu vou procurar no mundo inteiro e não vou achar um pai tão bom como o Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu sou teu filho, cuida de mim. Eu só tenho o Senhor agora para cuidar de mim. Eu me lanço nos teus braços. Eu já sei que eu e a minha casa não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, nem como o mundo anda dizendo, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Põe a mão no teu coração, quero orar já com você. Oh Espírito Santo amado, eu recebi do Senhor 4 temas precisos para pregar, e um deles foi este. O Senhor foi específico comigo sobre 4 coisas que eu tenho que falar, e uma delas é esta que hoje foi dita. Agora eu sei, Espírito querido, que o Senhor é o único que pode dar vida a estas palavras pregadas. Está aqui um povo ouvindo diante das câmeras, concordando e dizendo: eu creio em ti, e eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida, de ser o verdadeiro, a verdadeira adoradores. Ó Espírito amado, abraça estas vidas com poder, com amor, com benignidade, com ternura de Deus. Cura os corações dos teus filhos. Restaura a mente dos teus filhos do poder deste mundo, ó Deus. Reveste os teus filhos com teu poder agora. Sara os corações deles, ó Deus. Arranca de dentro deles qualquer coisa maldita que o mundo plantou, toda semente de notícia maligna. Arranca, Espírito querido, e troca essa semente por essa aqui que é da palavra de Deus. Implanta nos corações a tua palavra, Espírito querido. Implanta esse genuíno de Deus, estas águas puras. Implanta a tua palavra nos corações, Espírito Santo amado. E reveste este povo que te ama. Entra nos lares agora. Introduz paz, introduz vida, introduz saúde, comunhão com Deus. Em nome de Jesus.